CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Bom, e agora nós vamos falar sobre as novas regras de trânsito, tá, gente? Porque um mês depois que elas entraram em vigor, ainda tem muita dúvida. Foi o tema da nossa enquete aqui na semana passada e as pessoas mandaram, né, muitas dúvidas em relação a isso. Por isso, nós vamos falar desse assunto. A primeira pergunta é em relação a usar salto em moto. E eu faço essa pergunta para o Tércio Baggio, que é inspetor da Polícia Rodoviária Federal e está aqui com a gente para responder todas essas dúvidas dos nossos ouvintes, dos nossos internautas. Baggio, mudou alguma coisa em relação a usar salto na moto? Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia à sua equipe maravilhosa, seus ouvintes. Não houve alteração nessa parte, tá? Que o Código de Trânsito já exigia e continua. Calçado que dê firmeza aos pés. Isso não é só na motocicleta, isso vale também para carro de passeio, para caminhões. Às vezes o policial aborda, né? E a pessoa está ali voltando no balneário, está de chinelo. Então ela fica passível de receber uma multa de nível médio, né? Com 4 pontos na carteira. E em relação a beber e dirigir? Mudou não houve alteração coisa? Também. Não houve alteração, permanece numa multa de quase R$3.000, que já é bastante, né? Pesada. E a suspensão do direito de dirigir, caso a pessoa seja flagrada com alguma quantidade de álcool. Se ela recusar, né, esse teste do bafômetro, então, para efeitos administrativos, ela é considerada também embriagada, tá? Então, ela tem a CNH dela, que é uma concessão, né, do Estado, mediante alguns requisitos. Essa CNH ela é suspensa porque ela se recusa a fazer um teste, né, que é condição para ela utilizar essa carteira nacional de habilitação, tá? Na esfera criminal é diferente. Tem aqui toda aquela circunstância de não poder produzir prova contra si mesmo, ok. Né? Mas na esfera administrativa, essas questões aí, elas vão acabar trazendo prejuízo se a pessoa não fizer uso do bafômetro. Outra dúvida encaminhada aqui através da internet, né, da nossa enquete, para quem tem sensibilidade à luz, pode usar insufilme no para-brisa? Sensibilidade à luz... Eu acho que é melhor um óculos escuro, né, durante o dia, do que o para-brisa. Olha, existem alguns limites que você pode colocar no seu carro, né, do insufilme. Você pode, por exemplo, colocar uma faixa de aproximadamente 15 centímetros no para-brisa dianteiro, para aliviar se seu carro já não tem aquele degradê. Você pode instalar o insufilme no carro, que tem níveis diferentes, dependendo do vidro que você vai instalar. Não vou ficar falando em percentuais aqui, mas é um percentual um pouco mais claro para os vidros laterais, aquele que a gente olha, né, para cruzar a via, e um pouco mais escuro para trás, tá? Um passageiro, aquele vidro lá de trás, você pode utilizar um insufilme mais escuro. Então, o próprio instalador ele já conhece as regras, né, e pode te orientar. Então, sim, é permitido utilizar, né, o insufilme no veículo. Nós falamos sobre o salto alto, né? Se mudou alguma coisa, você já informou que não mudou. Tem uma outra dúvida aqui encaminhada pela enquete, em relação à proibição com vestimenta. Foi dessa forma que a pessoa colocou aqui. Vestimentas. Muda alguma coisa em relação à roupa que a pessoa está usando e pilotando motocicleta? Então, desde que o Código de Trânsito ele foi lançado, né, em 1997, ele já trazia lá uma previsão de roupas adequadas. O motociclista, né, deveria utilizar roupas adequadas para a condução da motocicleta, mas nunca houve uma regulamentação no sentido de permitir, né, a fiscalização disso, no sentido de prever algum tipo de punição para que ela seja mais efetiva. Permanece como as questões da bicicleta, né, que está tão em alta hoje. Existe previsão de ter buzina, de ter um espelho retrovisor do lado esquerdo. Existem várias previsões ali, né, aquelas faixas refletivas, só que não existe mecanismos de fiscalização. Então fica só como um apelo nosso, né, o bom senso da pessoa. Quanto mais protegido você tiver numa motocicleta, calça jeans, bota, muito melhor você vai sair se acontecer alguma coisa ruim. Agora uma outra dúvida. Qual a idade mínima para a criança sentar no banco carona, ali no banco da frente, a pessoa colocou? Bem pertinente essa pergunta. 10 anos, né, para a criança ir para o banco da frente, mas tem uma exceção aí. Se é uma picape, né, ou seja, se o veículo não tem o banco traseiro, então a criança já pode andar no banco da frente. Mas as regras da cadeirinha também se aplicam
ao banco dianteiro dessa caminhonete, picape, né, aqueles furgõezinhos, né, que não tem o banco traseiro. Mas lembrando que a instalação no banco dianteiro das cadeirinhas, ela é diferente do banco de trás, tá? Porque no banco dianteiro você pode ter a questão do airbag, você tem, né, a questão do airbag. Então, se você instala de costas, né, como a gente faz no banco traseiro, o bebê conforto, né, isso vai ser ruim, porque uma eventual explosão do airbag vai mais danificar, né, a cadeirinha, a criança, do que trazer benefícios. Tem que ser instalado de frente no banco dianteiro. E eu queria que você detalhasse mais isso, porque houve alteração em relação à idade da criança, andar na cadeirinha. Agora as pessoas estão um pouco confusas com relação a isso. Olha, eu prefiro, em vez de ficar falando tabelas aqui, né, e quilo, idade, o que a gente percebe na fiscalização é o seguinte: o que você está utilizando é adequado para o teu filho? Né? Você está colocando um bebê numa cadeira que é muito grande, ou está colocando, seu filho já cresceu, você ainda está usando bebê conforto? Então, assim, a gente pode até ficar detalhando aqui, mas as pessoas não vão decorar. Na prática, o que vale é essa compatibilidade, o seu peso, né? Há crianças que a gente sabe que crescem muito rápido, né? E tem que mudar rapidamente dessa... E outras que são um pouquinho mais lentas para crescer, né? Às vezes são mais, né, são menores, são mais baixinhas. Então, assim, a nossa recomendação é: utilize bom senso, transporte seu filho com um equipamento adequado, né? Faça um bom investimento, né? Compre uma cadeirinha de boa qualidade, bebê conforto de boa qualidade, que você não vai ter problema nenhum com essa questão de tabela, de idade, de peso nas cadeirinhas. Bicicletas motorizadas. Tem aqui uma pessoa que mandou uma dúvida, né? Tem alguma penalidade para as bicicletas motorizadas em relação a essas alterações? Sim, existem previsões, né? A partir de 4, por exemplo, vamos falar de potência elétrica. A determinada potência elétrica da bicicleta elétrica, entendeu? Ela pode ser considerada um veículo ciclomotor, né? A partir de 4 kW. Então, essa é a potência que exigiria dela placa, habilitação. No entanto, a gente ainda não vê nas rodovias federais esses veículos circulando, né? Não temos visto, na cidade não é nossa atribuição, teria que ser outra, né, autoridade para falar, mas não vemos isso. O que a gente vê lá, o menor veículo que a gente vê numa rodovia é geralmente uma moto 125 cilindradas, né? E o pessoal que está muito em alta agora, o pessoal de bicicleta, né? Que a gente tem feito algumas campanhas, né? O pessoal que faz um pedal esportivo. Mas esses sim, eles têm andado muito bem equipados, né? A gente só passa algumas orientações para reforçar, principalmente com relação aí ao horário de circulação, né? Que às vezes está muito cedo, não tem luz, né? Eles gostam de pedalar de madrugada, e também às vezes quando escurece. Para encerrar, mais alguma orientação de vocês, do que vocês da Polícia Rodoviária Federal têm percebido em relação a alguma dúvida sobre as alterações no Código de Trânsito Brasileiro? Olha, eu acho que a principal dúvida é o pessoal que tem a carteira CDIE, né? Isso sim, houve alteração no exame toxicológico, gerou muita confusão, né? E até o próprio legislador, ele andou se atrapalhando um pouco, reeditando normas, né? O que a gente percebe é a dúvida da pessoa se ela vai poder, né, permanecer com a carteira CDIE se ela não fizer o exame toxicológico agora. Agora, nesse momento, não há nenhum prejuízo. A pessoa, por exemplo, tem a caminhonete dela, tem a carteira C e não tem o toxicológico, não tem problema. Caminhonete, às vezes uma F4000, um carro maior, né? Mas no momento da renovação, aí sim ela terá que fazer o exame toxicológico, ou então ela terá que abrir mão dessa categoria CDIE. Nesse momento, né, ela terá que ser feito o exame para exercer atividade remunerada, tá? Se não for exercer atividade remunerada, aí sim permanece com a carteira normalmente. Muito obrigada pelas informações, Tércio Baggio, da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, Dani, sua presença aqui. Obrigado a oportunidade de falar. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.